Estamos de volta. Hoje eu converso com Lúdia Olivier. Ela é psicopedagoga e psicoterapeuta e nós estamos falando sobre autoestima. Lu, posição social tem alguma coisa a ver aí com autoestima? Então, a pessoa que tem mais posses, que tem menos, tem alguma coisa a ver? Então, se a gente for ver de uma forma generalizada, a posição social mais alta, ela acaba dando alguns tipos de problemas com a autoestima. Por quê? Porque existe um fator chamado dependência, né? Dependência tanto emocional quanto financeira. E no meio, quando a gente tem um bom padrão de vida, geralmente os filhos acabam trabalhando muito mais tarde, primeiro vão estudar para depois trabalhar, e não acontece nas classes menos favorecidas, né? As crianças começam a trabalhar mais cedo. Então a própria independência financeira faz com que a pessoa tenha, querendo ou não, uma autoestima mais desenvolvida, porque ela mesma acaba se sustentando, né? Então, se a gente for ver nesse nível, o poder aquisitivo maior acaba tendo mais problemas com a autoestima. Mas isso também a gente não pode generalizar, né? Que eu sempre falo, cada caso é um caso. Mas se a gente for ver de uma forma mais generalizada, a questão financeira às vezes influencia, sim. Aparência física, Lu. A aparência física já é uma coisa mais complexa. Por quê? Porque a gente sabe de casos de pessoas muito bonitas que não têm autoestima desenvolvida, né? Inclusive a beleza acaba, quando ela é muito visível, né? Quando ela é uma coisa assim muito visível para a própria pessoa, para a própria sociedade, enfim, acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque a pessoa acaba tendo que ter uma série de comportamentos em cima daquele padrão de beleza, e ela não pode se sentir feia, ela não pode estar num dia ruim, ela tem que estar sempre bem. Então tudo isso faz com que ela tenha queda de autoestima. Então aí depende muito. Às vezes a pessoa muito feia, né? Feia para os padrões, né, que a gente estabelece, pode ter problema de autoestima, e a muito bonita também pode ter o mesmo problema, justamente porque ela tem que estar sempre bem, ela tem que estar sempre bonita, e a gente sabe, né, que na prática não é assim. Sempre tem um dia que a gente não está muito bem, tem um dia que a gente está querendo ficar em casa mesmo, o cabelo não está acertando, enfim, sempre tem aquele dia que a gente não está bem. E aquela pessoa muito bonita, às vezes, é muito cobrada por isso também. Então, isso faz com que ela perca a autoestima. Ou não tenha, né? A beleza não pode reger a sua vida, então, né? Nada de físico pode, né? Porque, na verdade, a gente tem até um ditado que a gente diz: eu não sou bonita, eu estou bonita, né? Eu não sou rica, eu estou rica. Por quê? Porque a vida muda, né? As coisas vão acontecendo, o próprio tempo faz com que a beleza se dilua, né? Então não se pode construir nada em cima de algo do eu sou, porque, na verdade, nós estamos numa situação X e podemos mudar a qualquer momento, né? Então essa é uma consciência que todos têm que ter. E a pessoa, quando ela é muito bonita, ou quando ela tem um padrão assim muito elevado em algum termo, ela acaba sendo muito cobrada também por isso, e ela parece que tem que ter a vida toda, tem que estar naquele padrão, né? E é impossível da gente manter. Então aí também tem uma queda de autoestima. Tá certo. A gente falou no bloco anterior que problemas no casamento, em algum relacionamento, podem estar ligados à autoestima. Da mesma forma que pode ser ruim, pode ser muito bom. Tem, então, o casamento, marido, namorado, que ajuda a elevar a autoestima da parceira ou vice-versa? Aí também vai depender de cada um, né? Porque é aquilo que eu já falei, se a gente tem uma autoestima já desenvolvida, qualquer elogio vai ser bom, vai melhorar, né? Agora, se a pessoa não tiver isso desenvolvido, não adianta elogiar, não importa o que o marido, o namorado vai fazer, está sempre faltando alguma coisa, né? Então depende muito também de como a pessoa entende aquilo, né? Se a pessoa entender como um elogio, como algo realmente para ela se melhorar, ela vai se melhorar. Se não, ela vai entender de uma outra forma, né? Inclusive, a gente tem uma maneira de tratar
uma pessoa que às vezes está fazendo alguma coisa errada, principalmente adolescente, né? Da gente elogiar o que ele está fazendo de bom, né? E dar uma disfarçada, fingir que não está vendo muito os erros, né? Para alguns funciona perfeitamente, para outros acaba descambando. Por quê? Porque eles acabam entendendo que eles estão certos e vão fazer tudo errado mesmo, né? Então, aí também depende muito da forma como você coloca, né? Então, isso é uma questão bem complexa, porque às vezes o elogio também, dependendo da forma como a pessoa entende, ele pode ser até ruim, como nesse caso que eu citei, né? Muitos adolescentes, às vezes, a gente tem essa técnica de tentar enaltecer o que ele está fazendo de bom para ver se ele se sente bem e faz melhor, né? Alguns funcionam, para outros fica pior ainda, então depende muito, né? Agora, os problemas com a autoestima estão sempre ligados a algo do passado? Na verdade, não necessariamente, mas a forma como a gente constrói a autoestima, sim, né? A forma como a gente vai construir essa autoestima realmente vem, como eu disse, desde a gestação, de toda uma construção. Agora, os problemas que a gente vai enfrentar em nível de autoestima, ou de baixa autoestima, aí já são outro fator, né? Aí já entra num outro fator que a gente teria que analisar. Mas, a princípio, a construção tem a ver com o passado, porque tem a ver com a gestação, com os primeiros anos de vida. O que é mais fácil, a gente valorizar as nossas qualidades ou potencializar os nossos defeitos? Aí também depende muito, né? Depende da forma como a pessoa está se vendo. Quer dizer, é aquilo que eu falei do narcisismo e no caso o contrário seria um complexo de inferioridade. Quando a pessoa tem um certo narcisismo, uma autoestima muito elevada, a tendência é que ela valorize demais as suas qualidades e não veja os seus defeitos, né? E quando ela tem esse complexo mais de inferioridade, ela vai dar muito mais ênfase para os defeitos do que para as qualidades. Então é como se não existissem as qualidades, né? E isso é importante também de equilibrar. Não é legal nem enaltecer muito as qualidades e nem também os defeitos. A gente tem que ter um equilíbrio, né? De saber que a gente tem o lado bom, que é as qualidades, e tem lá os seus defeitos e tem que saber lidar com eles, né? Então, nesse ponto também, o ideal é que se encontre o equilíbrio. Sempre dá para resgatar o que ficou perdido aí da autoestima? Sim, com um bom tratamento, com uma boa terapia, sempre a gente consegue resgatar, né? Independente do trauma ou do que aconteceu. Quem é que tem a autoestima mais elevada, os homens ou as mulheres? O que você nota? Eu não costumo separar muito entre homens e mulheres, né? Eu não vejo muito assim. Mas se a gente for ver na prática, a maioria das mulheres acaba tendo mais problema de autoestima justamente por se cobrar mais, né? Os homens não se cobram tanto. Mas isso é mais assim uma questão de observação, não que isso realmente influencie. E como é que a gente sabe? Porque a gente passa por fases mais difíceis na vida. E aí, alguém pode achar que a gente está com um problema de autoestima. Como é que a gente identifica se isso é uma fase ou se a pessoa está com um problema de verdade? Aí no caso, o ideal é que se procure uma ajuda terapêutica, né? Uma ajuda de um profissional, que é mais fácil de se detectar. Mas uma forma da gente estar percebendo é, por exemplo, se isso acontece com frequência, né? Se é uma vez, a primeira vez que aconteceu, e se aconteceu algum problema sério com a pessoa, pode ser uma fase, né? Agora, se isso está se tornando comum, qualquer coisinha que acontece, ela já está com depressão, ela já está se sentindo inferior. Aí é uma questão dela estar pensando já em procurar alguma ajuda, né? Então, mesmo se for uma fase, o ideal é que a gente vá buscar ajuda. Se for uma fase que está demorando muito para passar, por exemplo, teve uma grande perda, ou financeira, ou pessoal, enfim, perdeu, se separou, teve, enfim, alguma perda. É natural que ela tenha um período até de depressão, de tristeza profunda, de chorar pelo que perdeu realmente. Agora, se isso se transforma numa constante, ela não está saindo disso, ela tem que procurar ajuda. Como é que a gente ajuda as pessoas que têm problema de autoestima? É mesmo recomendando o profissional? Uma boa conversa? Como que a gente consegue ajudar? Aí depende também de cada caso, né? O ideal
é que se procure realmente uma ajuda terapêutica. É o psicólogo que a gente procura? É, um terapeuta, né? Não necessariamente um psicólogo. Hoje em dia a gente tem vários tipos de terapia, você pode estar procurando uma psicoterapia, né? Ou mesmo dentro da psicologia, ou, enfim, um terapeuta de confiança, né? Que vai fazer um trabalho interessante com a pessoa. Tá certo. Quem está em casa, então, assistindo a gente, sabe que tem que... O ideal é procurar um profissional e ele dá uma guia aí para resolver esse problema. Isso. Qual o papel do educador no desenvolvimento da autoestima dos alunos, Lu? Então, o educador, na verdade, ele não tem assim, um papel muito importante nesse sentido. Por quê? Porque isso é mais da estrutura da família, né? Mas ele pode reforçar, obviamente, dentro principalmente o professor, quando ele pega aquelas primeiras classes, né, de pré-escola, enfim, os primeiros anos letivos, é importante também que ele desenvolva a autoestima, que ele ajude, né, a desenvolver a autoestima das crianças, justamente trabalhando em grupo, né, nunca excluindo por mais problema que ele tenha, ele sempre tem que procurar a inclusão, né? Caso seja um caso muito forte, que ele não tenha como resolver, ele precisa procurar ajuda, né? Precisa inclusive conversar com os pais e relatar o que está acontecendo para ter realmente essa construção em grupo, né? No caso do professor, ele acaba sendo importante nessa construção em grupo, né? De inclusão das crianças e nesse sentido. Agora, no caso da autoestima em si, individual, aí é mais a família, né? Crianças que sofrem bullying, geralmente têm problemas com a autoestima? Elas acabam tendo, até porque a própria situação cria isso, né? Principalmente quando ela é constante, né? Existem aquele tipo de bullying que é uma vez só, né? Que também não é nada bom, mas pelo menos parou aí. E tem aquele constante que ele já pega aquela vítima da turma e todo dia tem esse bullying com ela, né? Tem esse problema. Aí é mais sério ainda, né? Em todos os casos ele realmente acaba deixando marcas, né? E traumas e tem necessidade de um acompanhamento. Alguma postura da criança pode fazer com que quem provoca ela assim deixe de fazer isso? Na verdade a reação, não necessariamente a violência, tá? Mas tem que ter uma reação, porque a partir do momento que a pessoa que está sofrendo bullying, se ela aceitar passivamente, isso a tendência é que se mantenha, né? Que vá continuar. Então tem que ter uma reação, ela tem que reclamar, se for na escola, ela tem que fazer uma reclamação com a diretoria. Se for uma criança pequena, os próprios pais têm que verificar isso, né? Mesmo no trabalho, existe também, né? A gente fala muito de escola, mas existe o bullying no trabalho também. Então tem que se chegar no superior e reclamar. Enfim, tem que ter uma atitude. É mais difícil resolver isso quando você é criança ou na fase adulta? Aí depende muito do grau do acontecimento, mas geralmente na fase infantil, né, da criança é mais complicado, porque a própria criança está, né, nessa fase de desenvolvimento, então para ela é muito mais complicado de lidar. Tá certo, no próximo bloco a gente continua falando sobre autoestima. Eu converso com Lu de Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Não saia daí, a gente volta já já.